Olá! Começa agora mais uma edição do Jornal FMS. Nossa equipe acompanhou projetos e eventos da universidade. Um projeto do Instituto de Química ficou em primeiro lugar no desafio em Química Verde e Sustentável na Alemanha. E veja também: espécie de macaco é redescoberta por doutorando da UFMS. Torneio de betes reuniu diversas equipes na Semana do Brincar. Projeto de animação da universidade é selecionado para o Anima Mundi 2017. E ainda, Programa de Assistência à Saúde comemora 25 anos. Fique com a gente, o Jornal da UFMS está no ar. Há mais de 6 décadas, não registrado pela comunidade científica, uma espécie de macaco típica da Amazônia foi redescoberta por um doutorando da UFMS. Acompanhe. Há 61 anos que o macaco Parauacu vanzolini não era registrado pela comunidade científica. Mas, no final de 2016, em uma de suas pesquisas de campo, o doutorando da UFMS, André Vale Nunes, redescobriu a espécie. Essa redescoberta aconteceu no oeste do estado do Acre, na reserva extrativista Riozinho da Liberdade, e ela aconteceu ao acaso. Eu não trabalho diretamente com primatas, apesar de estar trabalhando com espécies cinegéticas, que são espécies caçadas pelas populações ribeirinhas lá da Resex. E eu estava voltando de uma mata, eu estava fazendo uma incursão para ver se eu achava algumas espécies, e ao retornar para a comunidade que me abriga na região, um caçador, um ribeirinho, me chamou para ver uma espécie de macaco que ele havia caçado. Então, ao chegar na casa dele, ele estava limpando já a espécie, porque lá eles podem caçar para consumo próprio, não para venda. E ao encontrar, ver a espécie no trapicho, que é uma espécie de, tipo uma pia que eles chamam lá, eu percebi que era a espécie que era o vanzolini, o Pithecia vanzolini, que não era visto há 61 anos na Amazônia brasileira. A espécie é típica da Amazônia e este é o 5º registro do Parauacu de vanzolini desde 1956. Para André, a comunidade local é importante para contribuir com as pesquisas. Eu queria salientar e agradecer até mesmo os comunitários, os ribeirinhos da reserva extrativista, por esse apoio, porque partiu deles, a espécie apareceu para eles, não para mim, e eles vieram me chamar para ver qual era a espécie de macaco que ele havia caçado. Então essa relação entre os ribeirinhos, e no meu caso um pesquisador, é super importante para trabalhos de pesquisa, o envolvimento local das pessoas do local junto com os pesquisadores que não são locais. Segundo o pesquisador, a redescoberta funciona como um incentivo para as pesquisas na região. É muito importante essa redescoberta, porque trata-se de uma espécie de médio porte, de primata, não uma espécie muito pequena. Então ela é super importante para a gente entender como que estão as populações dessa espécie na região, porque até então a gente não sabe quantas populações estão distribuídas no estado do Acre, e a gente nem sabe qual é o risco de ameaça que ela enfrenta. Então a gente pode posteriormente estar estudando o número de indivíduos que tem na natureza e categorizando em algum critério de ameaça da União Internacional da Conservação. Ou seja, será que ela está em risco de extinção, ela está ameaçada ou ela não está ameaçada? Então isso é super importante para trazer novos passos para a conservação da espécie na Amazônia. Bioética foi o tema de palestra para acadêmicos de medicina da UFMS, um assunto que trata de alternativas e recursos de segurança em processos cirúrgicos sem necessidade do paciente passar por transfusão de sangue. Sangue, alternativas que salvam vidas de pacientes sem a necessidade de passar pela transfusão. O tema foi abordado por Igor de Souza. O cardiologista no estado de São Paulo apresentou na palestra as possibilidades de tratamentos sem uso de sangue. Algumas cirurgias tipicamente sangram bastante. E essas cirurgias só são possíveis se você tiver uma maneira, um recurso de repor esse sangue que se perde na cirurgia. Isso não existia antes da década de 60, mas também não existiam os bancos de sangue. Quer dizer, eu estava falando para você, existe um editorial da revista americana de cirurgia, onde o cirurgião agradece a um grupo pequeno de religiosos que reiteraram um desejo
de fazerem tratamentos médicos, cirúrgicos sem transfusões. Isso deu assim um avanço a essa medicina que hoje serve a todas as pessoas. Por que essa ideia? Não repor o próprio sangue do paciente ao invés de descartar esse líquido precioso. Veja só, chama-se isso uma autotransfusão aguda intraoperatória. É o que eu disse para você, não tem muito jeito de você lidar com a perda de sangue se você não repuser sangue. Ou seja, na prática, então, é reaproveitado esse sangue que está perdendo do paciente, doutor? Exatamente. Você reaproveita esse sangue, essas máquinas foram evoluindo, hoje há várias fábricas que produzem essas máquinas, é muito fácil a utilização dessas máquinas, são verdadeiros aspiradores, processam o sangue e reinfundem num ato contínuo. Como se fosse até aquelas máquinas de diálise, que você tira o sangue do paciente para processar como um rim artificial e volta imediatamente ao paciente. A palestra foi organizada pelo Grupo de Pesquisa em Bioética do Hospital Universitário. São novos paradigmas da saúde que traz alternativas numa tomada de decisão, sendo que a bioética tem um princípio do respeito à dignidade humana. Então, ofertar para o futuro profissional médico várias linhas de alternativa de único tratamento. Tá? Então isso é interessante, essa reflexão ética para o médico tomar uma decisão que seja melhor para o seu paciente. Conforme o cardiologista, existem vários recursos terapêuticos para reduzir ou evitar uma transfusão de sangue de outra pessoa. Alternativas que garantem segurança e recuperação. Resultados já apresentados em vários grupos de trabalhos. Vários estudos modernos que mostram que as transfusões trazem consigo uma carga de efeitos colaterais, de mortalidade, de morbidade. Elas são determinantes de morte em grupos cirúrgicos, principalmente em cirurgias de grande porte, principalmente em pacientes que, de outra maneira, evoluiriam bem. Quer dizer, pacientes de menor risco, quando são transfundidos, eles mostram um claro aumento de mortalidade em relação ao mesmo grupo de pacientes não transfundidos. No Brasil, nós temos diversas legislações que dão amparo ao livre consentimento dos pacientes que queiram fazer tratamentos isentos ao sangue. Temos a própria Constituição Federal, que trata a respeito da dignidade da pessoa humana, o próprio Código de Ética Médica, que fala sobre o livre consentimento, dando inclusive possibilidade do paciente determinar sobre qual tratamento médico ele vai escolher diante da situação ali que ele está passando. Temos o Código Civil também, que mesmo em caso com risco de vida, cabe a ele decidir sobre qual tratamento médico, dentre outras legislações. Então nós temos garantias jurídicas, um embasamento legal bem responsável sobre essa situação. O Programa de Assistência à Saúde da UFMS comemorou 25 anos de existência. O PAS oferece um serviço de qualidade para promover o bem-estar e saúde dos servidores. Confira como foi a comemoração. Criado em 1992, o Programa de Assistência à Saúde da UFMS completa 25 anos. A comemoração reuniu alguns beneficiários com café da manhã e apresentação de dança. O servidor Sebastião Luiz de Mello, que foi pró-reitor na gestão que implantou o PAS, falou sobre a trajetória do programa. Há 25 anos atrás, nós presidimos a prática e tivemos a oportunidade, enquanto reitor do FAUS, de construir esse plano. E ninguém faz nada sozinho. A gente só conseguiu colocar esse plano funcionar porque todos vocês, sindicatos, associações, colegas, todos ajudaram. Diz que um sonho sonhado por um é só um sonho, mas quando ele é sonhado por muita gente, ele vira uma realidade. O PAS é vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Estamos comemorando os 25 anos de criação do nosso Programa de Assistência à Saúde. E o PAS é uma conquista da UFMS. Nós somos o único programa de assistência à saúde para os servidores do Brasil inteiro. É a única universidade que proporciona isso para os seus servidores e dependentes também. Hoje a gente oferece muito mais cobertura que qualquer outro plano de saúde. Nós temos hoje uma cobertura integral, odontológica, psicológica, e isso a gente não vê em outro plano de saúde. E também nós somos geridos pelos próprios servidores. É um grupo de servidor
que hoje coordena o PAS com tudo o que for tomado de decisão, é tomado por esse grupo de servidores. Com mais de 5.800 beneficiários, a UFMS é a única universidade no Brasil a ter um plano de assistência aos servidores, motivo de orgulho e comemoração. São 25 anos de história de criação do programa, 5/6/92. O nosso reitor Fauzi criou o programa, um programa social para atender os nossos servidores da UFMS e os familiares. São desafios diários para manter um programa de assistência à saúde, mas é nesse momento que a gente agradece a Deus, agradece todos os nossos gestores que passaram na UFMS por oportunizar esse momento de colaboração e de ajuste. Então, parabéns aí ao nosso programa, o PAS, está vinculado à Progep, à gestão de pessoas. O objetivo maior nosso é fazer um trabalho de prevenção com nossos servidores. Então o desafio é integrar o PAS a um trabalho de programas sociais com todos os cursos da UFMS, na área de nutrição, fisioterapia, enfermagem, para que o nosso servidor realmente tenha orgulho de trabalhar na UFMS, para que ele tenha uma satisfação e condições de saúde. Então é isso que é o objetivo. Educação, ciência, tecnologia e inovação precisa da equipe, de um time feliz. E é isso que a gente espera do PAS, dos programas sociais da UFMS. O programa Esporte e Lazer da Cidade, o PELC, realizou diversas atividades esportivas nos núcleos de várias regiões de Campo Grande. Nossa equipe acompanhou as atividades da Semana do Brincar realizadas pelos núcleos da UFMS. A Semana do Brincar é promovida por meio do PELC, Programa Esporte e Lazer da Cidade, onde realizou diversas atividades e brincadeiras nas quadras de esporte da UFMS, uma tarde de interação. Desde 2009 tem sido celebrado a Semana Mundial do Brincar, então no Brasil foi adotado essa semana e a partir dessa semana nós aqui do PELC, núcleos da UFMS, que são 2 núcleos, nós decidimos criar um evento de impacto e a escolha foi o BET, exatamente por ser um jogo tradicional famoso aqui no Mato Grosso do Sul. Em alguns lugares do Brasil também é famoso, então a gente decidiu em conjunto, no planejamento dos núcleos, realizar esse evento. Com a proposta de resgatar brincadeiras de rua como esta, quem se lembra dessa atividade? Tacos, bola e garrafa PET. Ali, em quadra, 30 duplas encararam um desafio de partidas de betes, com todo o aparato que manda uma competição, com árbitro e público prestigiando o jogo. Algumas regras foram adaptadas para a competição de betes. Nas regras originais, tem duplas que às vezes sai campeão, onde só eles saem no taco e quem sai arremessando as bolinhas, às vezes nem tem a oportunidade de rebater. Então a gente adaptou que chegasse a 10 pontos, então todo mundo vai pegar no taco, todo mundo vai ser rebatedor, todo mundo vai ser o arremessador, né? Para participar. O objetivo é oportunizar e a participação mesmo. As primeiras duplas terminaram bem a partida. A atividade é para toda a comunidade universitária e externa. Maiara, aluna de Educação Física, trouxe irmão para formar par e venceram a rodada de 24-11. Terminou o placar bem com a ajuda do meu irmão. Meus parentes estão aqui torcendo pela gente, o pessoal do curso também de outros cursos. Atividades que promovem a interação para alunos de todos os cursos. Lincoln encarou a competição de betes, aluno de física, e aplicou as exatas para se dar bem no jogo. Todas as regras ali, tudo certinho. Aluno exemplar, né? Acontece. Vencendo dupla de Educação Física, ou seja, exatas ali, você usou bastante cálculo? Bastante, muito, integral, derivada aqui para todos os movimentos, tudo certinho. Então, no fim, acabou um bom placar, 20-1 ou 20-0, não sei muito bem. Mas não sabemos muito bem e vamos ver como vai ser o resto do jogo. O curso de Ciências Econômicas da UFMS promoveu uma palestra para abordar o cenário econômico atual. Acompanhe. Diante do cenário político e econômico brasileiro, o curso de Ciências Econômicas da UFMS promoveu a palestra com o tema Crise Econômica Atual e Perspectivas.
A questão da importância do debate é para levar um pouco da atualidade para a sala de aula, né, para que os alunos tenham consciência, digamos assim, de que não são só alunos, mas também são cidadãos brasileiros, né, que estão envolvidos aí, estão sentindo todas as consequências de uma crise que o país está passando e encontra dificuldade de sair dela, e por isso a gente resolveu aproveitar essa oportunidade da vinda do professor Nilson a Campo Grande, né, enquanto um pai do curso de Ciências Econômicas, e pedir a ele para fazer uma palestra para os nossos alunos. O convidado para a palestra, o professor Dr. Nilson Araújo de Souza, foi o primeiro coordenador e um dos fundadores do curso de Economia da UFMS. Na ocasião, o professor foi homenageado pela contribuição no estudo das ciências econômicas no estado de Mato Grosso do Sul. É muito importante porque, de um lado, situa o contexto no qual os estudantes vivem. Eles estão vivendo, não estão vivendo no mundo idílico, estão vivendo num mundo que está em crise, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, e de um lado isso, eles têm que entender a realidade que eles vivem. Por outro lado, os alunos da área de humanas, de economia, administração, contabilidade, eles lidam no dia a dia do ponto de vista da sua futura atividade profissional, com o entendimento da conjuntura econômica, da conjuntura social, da conjuntura política. Então é fundamental que eles entendam disso, nem só para atuar enquanto cidadãos na realidade que os circunda, como também para atuar enquanto profissionais quando se formarem. Bacharéis em artes visuais apresentaram suas obras na exposição Prólogo, realizada na Galeria de Vidro. As obras fazem parte do trabalho de conclusão de curso e são resultado de muita pesquisa e dedicação. Confira! Para marcar o fim da fase acadêmica e o início da carreira artística, 7 bacharéis em artes visuais da UFMS expuseram suas obras, que fazem parte do trabalho de conclusão do curso. As obras estiveram reunidas na exposição Prólogo. Esse é um nome que a gente pegou emprestado, né, da literatura, e antes da literatura também do teatro grego, porque é o nome de um pequeno texto que antecede a peça em si, ou no caso do livro, que antecede, né, os capítulos. Então ele ainda não é o livro, mas ele também não é só o título, ele é um intermediário. Então eu pensei, junto com os alunos, numa relação com o momento em que eles estão. Eles estão saindo da academia, né, e iniciando uma carreira artística. Eles estão exatamente no momento do prólogo. E esse trabalho que cada um deles traz para cá é a última realização, e a realização deles mais importante dentro do curso de artes visuais, e também a primeira, né, colocação deles dentro do circuito de arte. É interessante tanto para o aluno como também para o curso levar esse trabalho deles para fora lá das nossas salas de aula, dos nossos corredores, porque é um trabalho mesmo já artístico, né, que ele pode se colocar com tranquilidade. Eu tenho uma pesquisa que tem uma consistência, né, que tanto para ele quanto para nós, professores, para a instituição, é representativo, né, do que a gente quer ver em artes visuais aqui no Mato Grosso do Sul, que é um trabalho sério, um trabalho consistente, né, que se dá através de uma jornada, né, e não de uma vontade apenas, né. Tem muita vontade, mas também tem muito trabalho. Os artistas utilizaram diversos tipos de técnicas e abordaram os mais variados temas. Jonas Pina apresentou um conjunto de pôsteres ilustrados e diagramados por ele. O desenho é todo feito à mão e depois digitalizado e colorido. Ele explica que sua inspiração veio de filmes antigos. O tema que eu escolhi para trabalhar principalmente foi em cima de cartazes de cinema. Aí eu escolhi 8 filmes, um de cada gênero, aventura, romance, terror, e fiz uma associação de cada gênero com uma década que ele teve um destaque. Aí eu escolhi as épocas dos anos 50 aos anos 80, que tiveram mais destaque os pôsteres nesse período, né? Os pôsteres ilustrados principalmente. Aí eu escolhi os filmes, fui utilizando imagens de cada um deles, de personagens, de elementos principais do filme,
e compus tudo no papel, fiz tudo à mão, com grafite. Inclusive os textos eu escrevi também para ter uma noção de composição e tudo. E eu finalizei eles no Photoshop, um por um. Realizada anualmente, a exposição é fruto de muito estudo e revela a trajetória destes artistas. Traz um conhecimento bem diferenciado, porque os professores eles são incríveis. Os professores do meu curso eles sempre foram muito atenciosos, sempre se preocuparam em dar passar o melhor ensino para a gente, sempre foram solícitos com os alunos e sempre nos incentivaram a dar o nosso melhor nos nossos trabalhos. São artistas que a gente está acompanhando desde o momento em que entraram e mais do que o resultado, né, que é o que todo mundo que vem aqui na exposição vê, a gente conhece tudo que eles percorreram para chegar nesses trabalhos. Então, sabe das dificuldades, sabe das mudanças, né? Sabe, enfim, de todo o percurso. Então, ver que todos os que estão aqui conseguiram, de certa forma, né, resolver as questões que eles tinham e trazer um trabalho consistente é muito gostoso, é muito prazeroso. No próximo bloco, seminário debate a alfabetização na idade certa. E ainda, projeto do Instituto de Química recebe prêmio internacional. Voltamos em instantes. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Professores de todo o estado de Mato Grosso do Sul se reuniram no seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O evento promove um espaço de discussão e troca de experiências. Professores se reuniram no Teatro Glauci Rocha para discutir a alfabetização de crianças até 8 anos de idade. Uma das estratégias do seminário é proporcionar momento de estudo, diálogo e reflexão, além de promover a organização de uma prática pedagógica que contribua para melhorar a alfabetização. Foram apresentados trabalhos de pedagogos, pesquisas e debate em torno do assunto. Nós estamos fechando um ciclo de um projeto que começa em 2013, é um projeto nacional e que aqui é coordenado pela professora Regina, na Universidade Federal, junto com o Estado, junto com o DIME. É um projeto totalmente colegiado em que a gente pensa a formação dos alfabetizadores e alfabetizadoras para a gente pensar a alfabetização num ciclo de 3 anos. Ou seja, não começa só no processo do primeiro ano, mas isso é um processo mais longínquo em que a gente pensa a alfabetização e pensa a alfabetização numa formação continuada. Então as professoras passam por essa formação e vão pensar os elementos todos teóricos, práticos, para pensar a alfabetização no Estado e no país, consequentemente. A Liga Acadêmica de Saúde Mental e Enfermagem realizou uma exposição de fotos que tem como tema a luta antimanicomial. São fotos de antigos manicômios que chamam a atenção para a necessidade de um atendimento humano e sensível. Fotos de tratamentos e pessoas atendidas em um antigo manicômio chamam a atenção para o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. A exposição foi realizada pela Liga Acadêmica de Saúde Mental e Enfermagem.
De acordo com a professora Priscila Fiorin, a mobilização objetiva levantar a discussão sobre a saúde mental e a reforma psiquiátrica. Nessa exposição nós temos fotos de manicômios que existiam antigamente e fotos, tem fotos do filme da Nise e fotos de atividades que a gente realiza na LASME lá no CAPES. Então são atividades num grupo terapêutico que nós temos, chama Cuidando das Lobas, e elas acabam fazendo bordados de ponto cruz, enquanto a gente fala sobre a menopausa, questões de saúde mental. E esse grupo ele é muito importante por causa da interação que elas criaram entre elas, sabe? Então a LASME ela foca bastante nesse cuidado de prevenção e de retorno para a sociedade, daquilo que elas conseguiriam fazer fora desse ambiente que antes era um manicômio. Além das fotos que mostram os atendimentos realizados antigamente, a exposição trouxe imagens do projeto realizado com mulheres no Centro de Atenção Psicossocial. As fotos revelam que é possível, com sensibilidade e respeito, trocar os hospitais psiquiátricos tradicionais por serviços humanizados e abertos para o tratamento. A discussão promove mudanças e reflexões. Os acadêmicos, eles interagem tanto apresentando o que é a saúde mental hoje, né, as coisas que eles estudaram, que eles estão aprendendo, como eles apresentam também a vivência que eles têm com contato com esse paciente. Então eu acho que esse aluno, ele começa a ver o mundo de forma diferente, ele começa a tratar as pessoas de forma diferente. Eles se reúnem e eles decidem tudo o que eles vão fazer, tanto é que eles decidiram fazer essa camiseta. Então essa camiseta, né, fala que nós todos somos humanos, né? E ela vem toda colorida justamente para mostrar que todos somos diferentes, cada um tem a sua cor e que isso é importante. E aí, para finalizar, eu queria só falar uma frase que eles escreveram no folder, que é: para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, por uma sociedade sem manicômios. Os visitantes da exposição foram convidados a escrever em um pequeno papel qual a sua luta. Com aproximadamente 16 alunos envolvidos, a Liga também está presente no campus de Coxim e é importante instrumento na formação dos futuros enfermeiros. Enquanto acadêmica de enfermagem, isso agrega muito para a minha futura prática, né, profissional. Então isso me capacita e me dá mais respaldo científico para eu poder abordar essa demanda que vai ser muito alta. Já é muito alta e será ainda muito maior, como a própria Organização Mundial de Saúde traz, que em 2020 serão 50% de casos a mais. Assim como também na própria graduação, a gente consegue ter uma visão diferente, né, de como os nossos dias, a nossa rotina, as lutas que nós temos que são diárias. Então, essa visão da saúde mental, da psiquiatria é muito importante não só para a prática do profissional de saúde, mas na própria vivência social, porque a gente vai perceber que os transtornos mentais eles não vão estar restritos só no ambiente de saúde, né? Mas também nas famílias, nos lares. Então eu vejo que isso me ajudou muito para ser sensibilizada, para sensibilizar meus colegas, o meu curso e também para a gente poder expandir isso pelo campus, né? Assim como também para Coxim, que a gente tem a Liga em Coxim. Então isso une muito a formação e também a assistência e a própria graduação, o curso. A gente vem percebendo também um grande aumento nas doenças psiquiátricas, não só no Brasil como no mundo, né? Então eu acho que a gente precisa tentar diminuir o estresse, trabalhar a família, trabalhar o meio social, sabe? Eu acho que seria um caminho para a gente melhorar a nossa saúde mental. A seção de arquivos da UFMS abriu as portas para visitação na Semana Nacional de Arquivos. O evento tem a proposta de ampliar a visibilidade da importância do setor para a comunidade universitária e para a sociedade. Documentos não só administrativos, mas o registro de toda a história da UFMS. Arquivo não representa amontoado de papéis guardados. Ali na seção de arquivos da UFMS, encontramos documentos administrativos e uma riqueza de registros de toda a trajetória da universidade, ainda quando era Universidade Estadual do Mato Grosso e quando foi federalizada em 1979. O objetivo do Arquivo Nacional, quando ele lançou essa campanha, é que todas as instituições públicas abrissem seus arquivos
para que a população, não só o usuário aqui, mas o público externo mesmo, soubesse o tanto de coisa que tem aqui dentro, que o arquivo também é cultura, não só aquela parte chata, burocrática, que tem muita coisa interessante que pode ser usada por várias áreas, extensão, para o pessoal da pesquisa, história, né? Não só a parte administrativa e a valor de prova. Pela primeira vez acontece a Semana Nacional de Arquivos e a UFMS também participa do evento e abriu o arquivo para as visitas, um resgate da história da universidade por meio de registros arquivados. É um local muito importante para nós, é importante que a gente conheça a nossa história, que a gente possa apresentar. Um sonho nosso é que a gente tenha, então, um centro de documentação histórica da UFMS para apresentar isso para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. A gente sabe o quanto que a UFMS é importante dentro do contexto de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Um passeio pela memória da história da instituição, mural com cartazes de eventos realizados na universidade, exposição de documentos importantes que mostram as conquistas, como o Estatuto de Criação do curso de Ciências Biológicas, com o registro de 7 de fevereiro de 1968. A matrícula do primeiro vestibular na área de biológicas em 1971, convites como o da inauguração do Hospital Veterinário em 82 e o aniversário de um dos primeiros cursos da universidade, farmácia, que comemorou 25 anos de criação em 1988. É muito importante o trabalho que a nossa equipe aqui da UFMS, da seção de arquivo, eles promoveram no sentido de fazer esse resgate histórico, convidando a nossa comunidade para conhecer os documentos principais, como, por exemplo, o primeiro vestibular, os primeiros concursos públicos, né, os primeiros jornais que foram divulgados pela universidade. Isso é muito interessante, a gente olhar a nossa história para poder entender um pouquinho do que se passa hoje. O projeto de extensão Produção de Filme de Animação com Crianças aborda diferentes temáticas com alunos de escolas municipais da capital. Este ano, o filme do projeto foi selecionado para o Festival Animamundi 2017. Confira! Sexualidade, gênero, direitos humanos e violência são, desde 2010, os temas trabalhados pela professora Constantina Xavier, com alunos de escolas municipais da capital. Desde o início do projeto, já foram 7 filmes e muitos livros que abordam estes temas com um olhar diferenciado. O primeiro projeto foi um projeto de pesquisa que eu queria analisar livros infantis com as temáticas de sexualidade e gênero já publicados no Brasil. Nós fizemos um levantamento de materiais de mais de 500 livros publicados desde a década de 30 até 2010, que era a época do primeiro projeto. E a gente evidenciou várias questões nesses livros. Uma delas é que em quase nenhum deles tinha o protagonismo das crianças. Então era sempre adultos, né, de uma visão adultocêntrica, ou seja, são adultos produzindo para crianças. Isso não é de todo mal, mas ao mesmo tempo, cadê as crianças? Cadê as crianças desse material que são materiais para elas especialmente? Então, em parte do projeto de pesquisa, com o apoio do CNPq, nós coletamos, analisamos os livros e, em parte deles, nós levamos os livros em 2010 para uma escola pública municipal, uma turma de 5º ano, com crianças em média de 9, 10, 11 anos. E nós começamos a analisar aqueles livros, alguns daqueles livros, e as crianças começaram, porque a ideia era a gente começar a produzir alguma coisa a partir das ideias das crianças. A partir daí, a gente começa, então, ver a necessidade e o desejo de trazer as crianças mais próximas a nós, da universidade, para que a gente possa aprender com elas. E com esse intuito, nós propiciamos atividades com as crianças para que elas possam, primeiro, pensar sobre assuntos que nem sempre são discutidos com elas, né? Então, nós já discutimos no decorrer do processo, desde 2010, sobre gênero, sobre sexualidade, e nos últimos anos a gente prioriza as temáticas de direitos humanos e violência contra a criança. No ano passado, o projeto de extensão, juntamente com as crianças da Escola Municipal Celina Martins Jalade, produziram o filme Cantando os Direitos das Crianças. O filme foi selecionado para o Festival Animamundi 2017 e será apresentado em junho deste ano em São Paulo. Discutiu as temáticas
E surgiu uma ideia de uma das meninas do grupo, de uma das crianças, uma menina de 10 anos, que fez um rap a partir das nossas aulas, falando sobre direitos humanos. E desse rap nós levamos, porque assim, é uma fagulha de uma ideia de uma criança que vai levar um trabalho coletivo. Então, dessa menina que levou esse primeiro rap, nós levamos para a sala de aula, discutimos com as crianças, porque a gente se encontra semanalmente com elas, e a partir daí a gente repensou o texto, e a partir do rap nós fizemos com as crianças a história, que é um reality show de canto, de música, enfim, em que 2 duplas de MCs vão cantar os seus raps. Enquanto cantam, tem o videoclipe da música, né? Então tudo isso foi pensado com as crianças, feito e produzido, porque todo o processo de produção mesmo do filme, que no caso aqui foi em stop motion, foi junto com as crianças. Gostosa, delícia, se fosse tua irmã e se fosse tua mamãe, então presta atenção, fala mal da minha roupa, não dê palpite, se eu uso roupa curta, não tô fazendo convite. Receita existe, sai longa e crente, se a roupa é curta é safada, me chama de piriguete, qual é, não se mete, não me arruma pros outros, me arruma pra mim mesma, não preciso de muito, é clara minha beleza, passei na rua com roupa curta, me fez psiu. Todos os materiais são elaborados com as crianças e, segundo a professora, são inovadores. Criatividade e autenticidade para promover o diálogo sobre questões cotidianas. O projeto ele é muito, até eu poderia dizer, revolucionário nesse sentido de que provoca o questionamento, provoca a ação e provoca o protagonismo dessas crianças, porque elas se sentem muito empoderadas e muito importantes quando elas vêm à universidade no final do ano, e a gente tem o seminário, o lançamento do livro, em que elas participam de uma mesa redonda e elas falam de igual para igual com os adultos sobre o seu processo, sobre toda a sua vivência, claro, do jeito das crianças, né? Ninguém quer adultizar as crianças, mas como que esse processo é transformador para a criança. Além de ser extremamente inovador, a gente trabalhar cinema de animação no Mato Grosso do Sul, que a gente não tem tanto essa trajetória e essa tradição no estado. A transformação que acontece nesse processo do próprio pensamento, da própria estética da existência dessas crianças, é um processo extremamente enriquecedor, fértil, importante, e que certamente as crianças que a gente encontra depois, a gente observa o quanto que isso foi uma semente de muita discussão e de transformação da vida. O projeto do Instituto de Química ficou em primeiro lugar no desafio em Química Verde Sustentável na Alemanha. A UFMS apresentou em Berlim o sabão solúvel em água que tem potencial larvicida para matar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Confira na reportagem. De Berlim para o UFMS, o professor Denis trouxe na bagagem o que foi buscar na Alemanha: o primeiro lugar do desafio em Química Verde Sustentável, um evento concorrido. Foram apresentados 700 trabalhos de todo o mundo, onde 65 foram selecionados, e o projeto desenvolvido para matar as larvas do Aedes aegypti passou para o grupo dos Top 5. Sustentabilidade, ela tem 3 pilares, né? O próprio meio ambiente, que há uma preocupação com o ambiente sempre, e as responsabilidades sociais e financeiras, porque não adianta nada você fazer um produto, né, mesmo que seja verde, mas que o custo dele seja alto. Então, essa era a chamada das propostas, né, feita pela Fundação Elsevier, uma fundação altamente respeitada no mundo todo, e nós conseguimos ficar entre os 5 melhores trabalhos inicialmente, e fomos defender a nossa proposta na Alemanha, né? E terminamos com o primeiro prêmio. O sabão é feito a partir do líquido da castanha de caju e óleo de mamona. Combinação perfeita que no laboratório passa por processos químicos e se transforma neste sabão. Os principais componentes estão presentes no líquido da casca da castanha do caju. Então, o que a gente fez foi uma coisa bem simples, né? Juntar esse líquido, chamado LCC, com óleo de mamona e fazer uma espécie de sabão, né? E esse sabão é solúvel em água. E como as larvas de mosquito se desenvolvem em água, então a gente pensou que ele poderia
servir muito bem para esse fim, já que o LCC já tinha histórico na literatura que tem atividade larvicida. Só que o LCC é um óleo insolúvel em água, então o que a gente fez foi tornar ele solúvel na água, e para que os componentes do LCC tivessem contato direto com essa larva e matar de alguma forma, né? Não sabemos o mecanismo de ação ainda, só temos alguma ideia, né? Produto verde sustentável, fórmula desenvolvida ali no Instituto de Química para dar fim no mosquito que causa tantas doenças, como dengue, zika e chikungunya. Como vários países do mundo, na África, na Oceania, né, em vários países, até mesmo na Europa, eu falei isso lá, né, estão em situação de risco, né, com essas doenças que são causadas pela transmissão do vírus pelo Aedes aegypti. E chegamos ao final desta edição do Jornal FMS. Você pode rever a nossa programação no canal da TVU no YouTube ou na página do Facebook da TV Universidade. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!